Começando para mais um Músico Rico Podcast, aqui a gravação na Difu, esse estúdio maravilhoso aqui em Sorocaba. E hoje eu tenho a honra de trazer ele, que é meu mentorado, que é um cara, assim, que eu admiro pra caramba, mentalidade, assim, próspera, abundante, uma pessoa que você quer estar perto, sabe? É uma pessoa, inclusive eu falei pra ele aqui, ó, logo mais a gente vai estar conversando mais pra se aproximar, porque é muito importante você ter pessoas que pensam do mesmo jeito, que estão com você pra somar. E o Ian é essa pessoa, ele é professor de música, professor de composição, arranjo, baterista de primeira, e hoje ele vai aqui falar com a gente nesse episódio. Ian, seja muito bem-vindo ao Músico Rico Podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ian Cocobum, tô muito feliz de estar aqui, e isso aí que você falou é muito importante, né, da gente estar perto de pessoas prósperas. Isso a gente já conversou um pouquinho aqui antes, mas é difícil de encontrar pessoas com mentalidade próspera para estar perto, e no nicho da música é muito difícil mesmo. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo vocês pessoalmente, né? Eu vi vocês pela internet e quando eu achei vocês, eu fiquei pirado, assim, porque eu falei, nossa, tem gente que acredita nisso mesmo, né? Uhum. É muito legal. E eu fiz questão de querer saber mais e me envolver nas coisas todas e... pra mim é uma conquista, estar aqui é uma conquista, só de estar aqui sentado nessa mesa com você presencialmente, né, é muito bom. Ai, que bom. Pra gente é uma honra também. O Bruno Machado está enjoado já de ouvir falar de você em casa, porque eu vivo falando, falei, de novo, não sei o quê, porque a gente vibra com a conquista dos nossos alunos, né, a gente sabe o quanto representa ver vocês conquistando, o quanto pra gente como mentor, como professor, significa. E sobre essa questão de você ter pessoas do lado que pensam do mesmo jeito, o Músico Rico é sobre isso, é sobre você ter uma mentalidade, não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem na conta, mas sim sobre o que você acredita que você merece a respeito do seu trabalho, o que você acredita que você pode conquistar com a música, o que você deseja para você. E não só apenas o material, ele vai ser uma reflexão, vai refletir o que você acredita. Por isso que é muito legal a gente poder encontrar pessoas como você e começar a juntar esse naipe de músicos que estão aos pouquinhos se permitindo pensar com essa mentalidade de músico rico, de entender que sim, é para todos nós, ser um músico rico é para todo mundo, basta a gente ir lá e aplicar e fazer acontecer, assim como você tem feito, né, Ian? Bruno Machado, seja muito bem-vindo também, Bruno Machado. Muito obrigado, Ian, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer receber você aqui. E deixa eu perguntar para você, como que você achou a Ari? Como que foi esse primeiro contato? E a gente tá curioso para saber também. A gente tava conversando, por onde que ele veio? Bom, eu sei que é por causa do seu trabalho, na verdade, né? Foi por um anúncio. E foi um anúncio assim que me pegou bem na curiosidade. Muito bom o trabalho ali. Acho que é um anúncio que você tá ali... você tava tipo arrumando uma cama, falando, eu vou dar uma aula agora, não sei o que, alguma coisa assim. E eu fiquei bem... hoje eu assisto anúncio, analisando o anúncio, né? Analisando, se ele me chama atenção, eu falo, ele me chamou atenção. Por que ele me chamou atenção? Então eu fico, né? Eu sempre que eu vejo o anúncio, eu faço a engenharia reversa. E eu falei, nossa, o anúncio é bom. Mas será que o conteúdo vai ser bom também? Que legal. Mas eu fui atrás, né? Porque a primeira coisa que me chamou a atenção é, se o anúncio é bom, deve ter gente boa envolvida. Mas eu já entrei com aquela dúvida, né? De, não sei se vai ser tudo isso. Mas eu entrei por causa do anúncio pra xeretar mesmo, né? Falei, tem um marketing bom na coisa, então vou pegar as ideias de marketing, né? A gente faz muito disso. Ver como é que as pessoas trabalham a comunicação e a gente vai pegando o que tem de bom. E aí eu entrei mais com esse intuito, meio com a cabeça de, se tiver vendendo alguma coisa, não vou comprar não, né? Só aparece gente querendo vender, né? Toda hora. Instagram virou um catálogo agora, né? Só... É isso mesmo. Só que é um catálogo que se a gente tá lá pra fazer a mesma coisa, a gente aprende muito, né? Sim, com certeza. Então foi nessa. Foi no anúncio via Stories, aí eu entrei, eu falei, parece interessante. E foi questão de... Aí eu vi algumas lives, eu vi alguns vídeos, aí eu fui pro YouTube, aí eu vi algumas coisas no YouTube. E aí, isso foi um espaço, assim, de uma insônia. Caraca! Né? Uma insônia. Uma insônia. Uma insônia. Eu conto trabalhos intensos em insônias. Então foi uma insônia e eu fiquei lá, falei, caramba, isso aqui é interessante, hein? Muito bom. Aí depois, no dia seguinte, eu já comentei com a minha esposa. Eu falei, nossa, eu achei uma pessoa aí que tá falando uns negócios muito legal, hein? É mais ou menos aquilo que eu tava procurando, de mentoria e tal. Aí minha esposa já olhou pra mim e falou, eu acho que você vai comprar. Foi. Eu falei, eu vou ver, não tenho certeza ainda, talvez eu pegue alguma coisinha lá, sabe? Mas é interessante e tá com um valor bom, tá? E
A mulher sábia edifica celular, tá vendo só? A mulher sábia edifica celular. Olha só, a mulher dando a sabedoria aqui falando, olha só. Aí, mas foi nessa. Aí eu fui acompanhando, e aí teve um dia que você entrou numa live, e aí eu fiquei assistindo a live, e eu ainda tava vendo a live picado, fazendo outras coisas, tipo, fazendo meu almoço, alguma coisa assim. Mas aí toda hora você falava alguma coisa, caramba, faz muito sentido. Nossa, faz muito sentido, eu batendo na mesa aqui, mas faz muito sentido o que ela tá falando, caramba. E aí no final, você falou, quem gostou aí, pode me chamar no direct pra conversar, se quiser. Aí eu falei, deixa, né? Pô, normalmente na internet as pessoas são inacessíveis, né? Pelo menos a gente tem essa noção, né? Esse senso comum. Quando o conteúdo é muito bom, a gente sente que a pessoa é inacessível. E aí você falou, vem conversar comigo, pode chamar no direct. Eu falei, será que ela vai responder? Jura? Eu fiquei com essa... Sabia disso. Aí eu mandei, você respondeu, e se respondeu super, né? Mandou áudio, tá? Perguntou, eu respondi com textão, você respondeu com textão, e eu falei, putz, a pessoa realmente se importa com o que eu tô passando. E aí depois, direto, eu já fui pra mentoria, né? Foi coisa de, assim... Não deu 15 dias que eu te conheci, eu quis entrar na sua mentoria já. Caraca, Ian, foi muito rápido. Foi muito rápido, porque era exatamente o que eu tava procurando, né? Eu já tinha ali eu já tava construindo a minha esteira de produtos, e eu parei de construir a minha esteira de produtos porque eu falei, eu preciso colocar alguma coisa no final da minha esteira. Eu vou começar pelo final. Porque vai que eu começo a vender uma coisinha pequena e as pessoas procuram no final e não tenho ainda. Então eu vou começar por aqui, para começar a rodar. Então era exatamente isso que eu tava procurando. Aí você falou, músicos que estão querendo ser mentores. Eu falei, sou eu. É exatamente eu. Não tem por que eu procurar em outro lugar qualquer outra coisa a mais. Que bacana. Então foi assim que eu achei vocês. Que legal, cara. Que legal. E o anúncio, né? O poder do anúncio. Quando a gente vê olha só, que insight doido que eu tive aqui agora. Que muitas vezes a gente tá precisando de uma orientação, tá precisando de uma solução, tá precisando de uma orientação, tá pedindo isso pro universo, pra Deus, tá falando, me mostra esse caminho. E às vezes o caminho aparece, mas a pessoa olha e fala assim, é bobagem, vou passar. Ela, mais uma pessoa querendo vender alguma coisa. E às vezes o que ela tá oferecendo é justamente o que você estava pedindo, que você estava precisando, só que você olha com um olhar de pessoa maldosa, fala assim, é só para vender curso, é só para ganhar dinheiro. Será que é? Vai olhar o perfil. Não tô falando pra você sair comprando tudo, né? Calma, também não é assim. Mas vai lá pesquisar, faz igual o Ian fez. Olha o conteúdo, vê se você se identifica com aquele conteúdo, vê o depoimento dos alunos, conversa com os alunos, vai lá, pergunta, viu, é isso mesmo? Como que funciona? Temos Ian aqui de prova, que a gente precisa se dar uma chance também de olhar para as oportunidades e ver, será que não é para mim, né? Que legal que você deu essa oportunidade aí. Eu lembro de quando você veio falar comigo, lembro dessa live, quando a gente começou a conversar, e é muito bacana quando a gente encontra a pessoa que você gosta de trabalhar, a pessoa que se identifica, flui. E é isso que eu ensino tanto, que eu falo lá nos meus canais, nas mentorias, que você tem que trabalhar com o que você gosta de trabalhar. Né? E esse filtro acontece naturalmente. E como que tá sendo para você esse processo? Vamos contar um pouquinho pro pessoal. Antes, como que era para você a sua questão de vendas? Você já tem essa experiência, né? Você trabalhava com curso de bateria, é isso? Isso. Conta um pouquinho pra gente essa questão de como era antes e como que tá sendo para você agora. Tá, eu vou contar aí um pouquinho mais lá de trás, né? Fazer um apanhadão geral. Eu trabalhei com bastante coisa de música, e aí eu já tinha a ideia de trabalhar com cursos online. Porque eu vi, né, que tinha essa demanda do mercado, esse espaço no mercado. Só que nunca andei com a ideia. Aí quando veio a pandemia eu falei, é a hora certa, né? Resolvi olhar a pandemia como uma oportunidade mesmo. E aí eu falei, vou fazer o curso de bateria. Aí eu chamei um amigo para trabalhar comigo e a gente começou a montar a questão do curso de bateria, né? Mas você começou a tocar a bateria faz bastante tempo. Você já toca desde quando? Você começou do zero, assim, tocar? Eu comecei a tocar bateria em 2004. Já faz bastante tempo, então. Isso. Você já tinha formação, assim, na área de música? Sim. Antes de começar na internet? Eu me formei, eu entrei na faculdade de música em 2014. Aí eu me formei em 2018. Comecei a trabalhar presencialmente, né? Então abri um estúdio, anexei outro estúdio, trabalhei com produção, trabalhei com administração de estúdio de ensaio, trabalhei com banda, trabalhei com produção, trabalhei com aula, fiz muita coisa, sonorização. Assim, eu fui caçando tudo que tinha pra fazer, né? Como todos nós, né? A gente vai, deixa eu ver o que tem pra fazer, vamos fazer. Isso. Bacana. E só que aí a ideia de trabalhar online, na verdade, quando eu comecei a minha faculdade, eu já pensava em trabalhar online. Eu já tinha essa visão de que
tá na internet as coisas. Então, a minha primeira ideia era abrir uma produtora que fosse muito voltada para a internet. Eu talvez ter um espaço físico, que é uma coisa necessária, mas o foco seria a internet, né? Então, desde lá atrás eu penso na internet, né? Eu tenho essa visão de que era aí que tava todas as respostas, mas eu nunca consegui operacionalizar, porque eu me enchi de muita coisa. Tava com muita correria, assim, dia a dia. Isso, questão de foco e ficar empolgado com várias oportunidades, tudo que vai aparecendo, né? Então, pra mim, lógico que a pandemia teve muita coisa ruim, mas ela apareceu muito como uma oportunidade pra mim mesmo, né? A minha mãe brinca muito disso comigo, ela fala que eu sou um cara que sempre brinquei com oportunidades estranhas. Então, quando acabava a luz em casa, eu ficava muito feliz, porque eu falava, vou brincar e acabou a luz. E aí eu ia brincar de coisas que eu só podia fazer se não tivesse luz, né? Porque se tem luz, né? Então eu ficava brincando com vela no escuro e, sei lá, um monte de coisa assim. A gente ia viajar, aí ao invés de falar, pô, a gente vai ter que ficar 2 horas, 3 horas no carro, vamos brincar de viajar. Aí eu inventava coisas naquele universo limitado, né? Então minha cabeça acho que sempre funcionou meio assim. Sempre foi criativo. Tem um lance da cultura japonesa, né? Que falam que as crises são oportunidades. Eu não sei quanto que isso vem genético, de cultura. Mas eu vi a pandemia assim. A hora que veio eu falei, legal, o que eu faço com isso, né? Porque se eu conseguir me levantar nessa situação que tá todo mundo caindo, eu vou fazer uma coisa diferente. E aí eu olhei para os cursos online, para a questão do marketing digital. Já vinha estudando marketing desde antes por causa do meu estúdio, porque eu percebi que venda é um negócio que não é tão fácil assim, né? Quando a gente tá criando as nossas coisas, a gente tá concebendo nossos produtos, atendendo as primeiras pessoas, é tudo maravilhoso, né? Tipo, vai funcionar, o cliente saindo feliz, e aí o cliente saiu feliz, você fala, cadê o próximo? Cadê o próximo aluno? Pode vir. Socorro, como é que eu faço, né? E aí você vê que tem pessoas que precisam do seu produto, mas elas não priorizam. O que está acontecendo, né? Para contextualizar também, em Campinas eu acabei entrando num estúdio que já rodava, já com cartela de clientes. Era um estúdio que já estava estabelecido há 7 anos no mercado. Então eu peguei o negócio andando. Eu não sabia levantar o negócio. E aí eu peguei ele crescendo. E ele continuou crescendo, só que eu bati num gargalo. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu comecei a estudar marketing mesmo, né? Fui lá na biblioteca, marketing, livraria marketing, fui estudar marketing, né? E aí quando veio a pandemia eu fui para marketing digital. E aí, bom, se você procurar no Google marketing digital, no Instagram marketing digital, você vai começar a ser perseguido por todos os gurus do marketing digital e acontece, né? Eu fui entrando no loop ali. Fiz meu curso de bateria, chegamos aí, né? Começou a dar certo, começou a andar bem, consegui captar alguns alunos, só que eu fazia isso com um parceiro meu, um amigo meu, que na minha visão hoje, assim, né? A Ari me ajudou a descobrir isso, eu tenho uma síndrome do impostor desgraçada, assim, né? Eu acho que o que eu faço nunca tá bom o suficiente, então eu preciso de alguém para me ajudar, socorro, né? E eu não sentia que eu era baterista suficiente. Então eu falei, eu preciso achar alguém que toque muito mais do que eu, que saiba realmente do que tá falando e tal. Mesmo moendo, né, na bateria, que eu já vi esse menino tocando aqui. Ele é sensacional, incrível, menino. Obrigado. Que coisa, né? Como a gente tem essa questão, né? Isso. Aí, só que assim, né? É uma coisa que, inclusive, eu vou cutucar vocês agora. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar em equipe. E como é que vocês trabalham juntos. Porque aí eu orientava uma coisa pra ele, eu queria fazer outra, aí já eu queria fazer a parte dele. Mas a gente conseguiu desenrolar o produto, funcionou, a gente fez alguns lançamentos, a gente conseguiu chegar num nível legal. E aí começaram a surgir outras oportunidades de marketing digital para mim. Então, eu conheci uma pessoa do nicho da impressão 3D. E aí eu falei, pô, eu sei trabalhar com lançamento, eu sei montar um lançamento, eu entendi como faz e o cara tá com o produto na mão. Então eu vou fazer também. E a gente começou a fazer, eu me foquei mais nesse, o de bateria, tava dando uma aliviada na pandemia, aí o meu amigo ele falou, cara, eu vou me focar um pouquinho mais nas bandas aqui, preciso de um tempo. A gente entregou o último lançamento, o produto, né? A gente marcou algumas mentorias com os alunos e vamos dar um break aí. Depois a gente volta a conversar, caso a gente queira continuar, né? Aí eu me foquei mais nesse de impressão 3D. Nesse meio do caminho de eu me focar no de impressão 3D,
a pandemia estava voltando, mas o movimento no meu estúdio não estava voltando. Então eu resolvi fechar o estúdio. E aí eu entrei em uma briga bem grande para fechar o meu estúdio, né? Fechar um negócio físico. Também é uma coisa que eu não sei o quando que eu vou querer ter um espaço físico para trabalhar de verdade trauma de novo. do negócio É muito físico. difícil. E aí, enquanto eu tava fechando o meu espaço físico, eu fui pensando, agora eu preciso fazer um produto meu. Aí, desde aquela época que eu vim fechando o estúdio, eu vim pensando em montar um produto meu, né? Aí eu pensei, será que eu faço alguma coisa voltado para bateria ainda? Será que eu faço em outro nicho que não seja música? Será que eu faço o quê, né? Aí eu tava matutando essa ideia ainda, estudando um monte de coisa, enquanto eu tava operacionalizando o fechamento do meu estúdio, né? Que foi ano passado, 2022. Que foi ano passado, isso. Eu comecei a fechar o estúdio, foi mais ou menos em julho que eu decidi fechar tudo. Nossa, é recente? Bem recente, então. Isso, e foi em setembro que eu consegui fechar mesmo, assim, receber o contrato de você está livre. Você está livre. Sim, mas nossa, eu tive briga com o pintor, com obra, com a imobiliária, com o dono do imóvel e tal, e comigo mesmo, foi horrível. Comigo mesmo. Oi, deixa eu perguntar um negócio pra você. Pelo que eu percebi, você é uma pessoa que... Você trabalha com criatividade, né? Você é uma pessoa muito criativa. E parecido comigo, eu também gosto muito de trabalhar com criatividade. E as pessoas que são muito criativas, elas têm dificuldade com processos. Então, tipo assim, qualquer projeto que aparece vira a menina dos olhos. Então, cara, essa é a minha oportunidade. Aí aparece um outro, não, é esse que é a minha oportunidade. Aparece um outro, esse que é a minha oportunidade. Então, assim, como que você se vê hoje? Você tem essa dificuldade com processos? Você tá focando em um projeto só e seguindo? Ou você tem outros projetos que você tá se destoando aí no mercado? Eu tenho dificuldade com processos. Eu gosto muito de processos, mas... Eu também tenho, viu? Por isso que eu tô falando pra você. Eu também... A gente tem. O que eu percebo, que eu sou muito apaixonado por processos, mas eu tenho dificuldade com eles. Então, eu sou uma pessoa planejadora. Eu vejo uma oportunidade nova, eu faço um planejamento, eu falo, nossa, vai acontecer assim, assim, assim. Eu gosto de sair executando ele, só que aí eu tô aprendendo a lidar com isso. Tô chegando lá, tá indo bem. Chega uma hora que esse planejamento ele não dá certo. E aí, ao invés de reajustar ele, chega uma hora que eu amasso ele, eu falo, eu vou continuar fazendo. Começa do zero. Você fala isso? Começar do zero ou reajustar o caminho? Ao invés de reajustar o caminho, eu falo, tá funcionando. Então... você repete. Eu vou não repetir. Assim, fazer as coisas meio sem planejamento mesmo. Deixa ele de lado. Esquece que tinha e vamos fazer... Vai no flow. Segue o flow. No flow. Aí eu preciso, por exemplo, quando eu te achei, né? Eu falei, pô, eu preciso... Se tiver alguém me falando, Ian, você saiu do processo. Volta, Ian, volta. Volta pro mundo real. É isso que eu preciso. Por isso que eu achei muito legal a ideia de ter uma mentora, né? É uma pessoa que tá lá, que sabe do que eu tô fazendo, que já viveu as coisas que eu tô vivendo, que vai me falar, volta lá. Isso é uma coisa que a gente... Você trabalhar com coach, né? Trabalhava com coach. Antes, Trabalhava. Né? Então, você sabe muito bem disso, né? Não adianta uma pessoa falar alguma coisa pra gente. Se a nossa esposa fala uma coisa pra gente, a gente fala... Se um amigo fala alguma coisa... Aí a gente paga alguém pra falar alguma coisa pra gente... Daí faz sentido. Cara, faz sentido. Porque é a resposta que a gente tava procurando, né? E a gente consegue implementar. Então, eu senti que eu precisava. Eu falei, cara, eu preciso pagar alguém pra me falar o que eu preciso fazer, mesmo que eu já saiba o que eu tenho que fazer. Isso vai fazer muita diferença pra mim. A segurança, né? Da sua área. Você fala assim, é dessa área, se essa pessoa foi lá, fez na minha área aqui, deu certo? Isso. E pra me dar um tapinha nas costas e falar, é isso mesmo, tá dando certo. E eu tô aqui, tô vendo, eu sei do que eu estou falando e tá dando certo. E deu mais certo do que eu imaginei. Deu muito mais certo do que eu imaginei. Porque eu achei que não sei, né? Vai que não dá certo, vai que eu não me dou bem com a questão de receber ali uma orientação, vai que eu não me dou bem com um ponto que você levantou, né? Você já sabe muita coisa, você vai seguir o que eu tô falando, você vai seguir minhas orientações. Eu tive essa dúvida, né? Mas faz muita diferença. Isso fez toda a diferença pra mim. Que bom, que legal. Eu lembro do Ian, quando a gente fez a entrevista, nessa primeira análise, antes de começar a mentoria, a gente conversou, e aí eu lembro que você falou assim, Yari, eu tenho muita vontade assim, de seguir para a área da criatividade, da musicalidade criativa, de composição, mas eu já tenho um negócio de bateria aqui que eu já validei, que eu já testei, que já sei que tem aluno, meu perfil já tem um monte de batera, eu já tenho público, eu já tenho autoridade. Aí você perguntou, você lembra como que foi essa conversa?
Você falou assim, e será que... O que eu faço, né? O que eu sigo? Aí você lembra que eu te falei? A resposta que eu te dei? Que eu te falei assim, que depoimento você quer receber? Que você quer ser lembrado? Eu falei assim, se fosse para ver o depoimento, né? Se fosse para descobrir o que eu quero fazer de verdade, eu quero seguir pela musicalidade. Aí eu falei assim, então vamos focar na musicalidade, vamos fazer o mesmo processo, porque independente do caminho que você seguisse, ia dar certo. Porque competência você tem, know-how você tem, experiência você tem, resultado você tem. Só tava faltando o caminho e alguém para te ajudar a não sair do caminho, não sair da rota. Porque assim como o Bruno, vocês são pessoas muito criativas e é difícil mesmo. Você tem muitas ideias. Então, que ideia eu ponho em prioridade agora? E foi isso que a gente decidiu fazer, né? Foi isso. Eu lembro bem e aí, né, também voltando ali na pergunta que você fez do antes e depois. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar com bateria, porque eu me formei em bateria, né? Então, eu me formei em composição e arranjo, mas a minha especialização foi bateria. Eu sempre... Na verdade, eu fiquei preso na bateria. Por que acontece? Baterista é um bicho escasso. Tem pouco. Tem pouca gente que tem uma bateria em casa. Então, junta um monte de gente em volta e quer usar aquele baterista, né? Então, mas eu comecei... Na música, eu comecei com violão. Depois eu fui pra guitarra, depois eu fui pro baixo. E aí, quando eu fui pra bateria, eu ganhei um monte de amigo, né? Mas, assim, eu sempre toquei outros instrumentos. Só que em banda, eu nunca toquei. Porque quando eu era guitarrista, não tinha um baterista, né? Então, eu fiquei ali na bateria por muito tempo. E eu me desenvolvi mais na bateria. Mas eu sempre me vi fazendo outras coisas, né? Só que aí, por ter mais tempo com a bateria e por ter mais oportunidade na bateria, né? Existem menos bateristas, eu acabei seguindo. Minha especialização, na hora de escolher um instrumento, eu escolhi a bateria. Na hora de dar aula, eu escolhi dar aula de bateria, porque é o que eu tinha segurança de falar, né? Eu tinha um papel me falando que eu era bom nisso. Nas outras coisas não tem um papel me falando que eu sou bom nisso. Na verdade, eu sou formado em composição e arranjo, né? Bacharel, né? Bacharel em composição e arranjo, fiz no Souza Lima. Souza Lima. Caraca, uma baita escola também. Né? É uma baita escola. E mesmo assim, você fala, não... Ai, não sei, né? Eu acho que eu sou mais baterista do que compositor, né? E aí, como eu já tinha tudo isso construído, eu vou ficar trabalhando com bateria. Mas aí sempre, com aluno de bateria eu falo de criatividade. Com aluno de qualquer oportunidade que eu tenho, eu falo de criatividade na música. Eu vou produzir o cara, eu vou falar de criatividade. Eu vou conversar no boteco com uma pessoa, me dá umas dicas de violão, eu vou falar de criatividade, né? Então é uma coisa que eu gosto muito. E eu encontrei muitos caminhos para falar sobre, eu fui construindo a minha abordagem, a minha metodologia para falar sobre isso. Só que eu nunca tinha colocado num produto para fora e eu nunca vi ninguém falando disso. E aí eu lembro que quando a gente começou a conversa, eu falei, eu vou falar de criatividade. Aí eu comecei a desenhar todo o produto, mais umas 2 insônias nisso, né? E aí eu cheguei no final, eu olhei e falei, tá, o meu de bateria tá pronto. Aí eu voltei numa sessão com você, eu falei, Ari, voltei atrás, eu vou falar de bateria. Eu lembro. Aí você falou, Ian, o que você quer fazer, né? Eu falei, eu quero falar de criatividade, mas eu não sei se vai dar certo. O de bateria vai dar certo. O de bateria eu tenho certeza que vai dar certo. O outro não sei. Aí é o que você acabou de me falar com a maior simplicidade do mundo, né? Mas pra mim aquilo ficou ecoando. Qualquer um que você fizer vai dar certo. E tá. Você sabe aquela propaganda do Whisky Sachê? Blá, 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 Whisky Sachê? Você falou um monte de coisa de por que qualquer um ia dar certo, mas eu fiquei com aquilo. Ian, qualquer um dos que você fizer vai dar certo. Eu fiquei... Nossa, é verdade. Né? E eu fiquei, assim, muito tempo matutando isso. É exatamente essa frase. É essa frase que eu lembro que você me falou. Qualquer um que você fizer vai dar certo, porque blá, 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 blá. Mas era realmente... Aí eu pensei, por que ela falou isso, né? Por que qualquer um vai dar certo? E aí eu comecei a juntar os pontinhos, né? Pô, eu tenho formação, eu tenho know-how, eu sei fazer a operação, tá tudo na mão, né? E... No fim das contas, eu tinha travado porque eu não tinha alguém para me falar, qualquer um que você fizer vai dar certo. Então, foi uma virada de chave muito grande, assim, né? Você, com a sua experiência, com a sua vivência, você sabe fazer, você já fez, você tá guiando as outras pessoas, você tá no mercado me falar, vai que vai dar certo. Uma coisa um amigo me falar, cara, vai dar certo. Minha mãe me falar, vai dar certo. Minha esposa me falar, vai dar certo. Tá, mas eu vou com calma, né? Calma aí, peraí. Eu sei fazer, mas eu não sei fazer muito bem, né? E aí você falou pra mim, vai, cara, faz, é só fazer. Você sabe, ó, tá aqui o material,
tá aqui o que você sabe, tá aqui o seu público, tá tudo. Falei, nossa, vou fazer. E aí, a paz que isso me trouxe foi gigantesca, assim, né? Já acordei muito mais leve, fui trabalhando com a coisa toda, e hoje, conforme eu vejo a coisa rolando, os depoimentos que eu tenho recebido, as pessoas me chamando, eu falo, achei, cara, é muito, muito, muito mais minha cara do que qualquer outra coisa que eu já fiz na minha vida. Isso é uma paz impagável, uma paz impagável. E, né, eu só precisava de um alvará. Tá aqui, ó. Vai, confia que você tá pronto. Só seguir esse passo a passo aqui e fazer acontecer. Isso. Que legal. E desde então, isso aconteceu, você entrou em setembro ou outubro? Setembro? Eu entrei em novembro. Não, foi mais pro finalzinho, foi em novembro. E aí você começou em novembro, e eu lembro que a gente fez um plano de ação, né? Eu falei, Ian, então vamos tirar do papel, bora pra cima? Bora. Aí a gente desenhou todo o nosso esquema, né? Isso. Eu falei, Ian, vamos então bater essa meta, porque a gente gosta de trabalhar com metas, né? Vamos atrás, vamos à caça. E aí, eu lembro que você falou assim, mas eu acho que não vai dar, se até o final do ano e tal, tirar, assim... Aí eu falei assim, não, Ian, vai dar antes, já vai conseguir. Se você fizer, porque você já tem experiência com a internet, você fala bem, você se comunica bem, confia, vai. E foi legal você falar isso da questão do nicho, porque eu acredito que tem pessoas em casa, talvez, que estão assistindo a gente, que acham assim, mas o meu nicho, ele é muito específico. E aí, quem que vai se interessar? É muito específico, muito nichado, não vai ter público, não vai ter demanda. E aí eu te questiono, assim, mas você não gosta do que você faz? Será que só você no mundo inteiro gosta disso? Será que não tem ninguém que se apaixonou pela mesma coisa que você se apaixonou e que você poderia ensinar e mostrar? Existem N formas de monetizar o seu conhecimento, não só com mentorias, mas com cursos, com produtos físicos, assim, N coisas, eventos. Se você criar esse portfólio de serviço, criar isso, não tem como você não conseguir escalar, não conseguir grandes resultados. É impossível. Por isso que eu falo, qualquer nicho. Se você conseguir olhar para o mercado, criar as demandas, porque você que cria suas demandas, né? Isso. Eu crio os problemas para que eu resolva, óbvio. Então, quando você aprende a fazer isso, não tem como não dar certo. E eu fico muito feliz. E aí, depois que você entrou em outubro, novembro, de novembro para cá, quais foram as diferenças que você sentiu, além dessa paz que você disse, né? De poder trabalhar com o que você realmente queria desde o início, se encontrado como profissional, como professor. Que outros resultados você teve a partir desse conhecimento que você vai levar para a vida agora? Tem a questão das metas, né? Isso que você falou, eu realmente fiquei no meio desse mês, né? Que caiu a real, assim, para mim, que eu fiquei... Cara, que coisa, né? Quando eu conversei com você, eu falei para você que eu tinha uma meta pro final desse ano, né? Foi. E uma outra ali pro meio desse ano. Só que essas metas eu coloquei assim, né? Não, tem que colocar uma meta... Tem que colocar. Mas eu ficava perguntando, como é que eu vou chegar nessa meta? Não tem como. Mas tem gente que faz. Não conheço ninguém do meu nicho que faz. Mas tem gente que faz. E todo mundo fala que a primeira coisa é você colocar a meta, né? Você pensa, você deseja e você faz um plano. Então, primeiro eu tenho que pensar e desejar. O plano, não sei como é que ele vai ser ainda, né? Aí eu vou procurar como fazer esse plano. Aí eu pensei e desejei, eu coloquei a meta, mas quando eu coloquei a meta eu fiquei... Eu acho que eu tô me enganando, hein? Sabe? Não ia dar. Sabe essa sensação de, putz, não sei se é pra mim. E principalmente em momentos mais difíceis, né? Aquela manhã que você não quer sair da cama, desanimado lá. Mas tinha dia assim que eu fazia as coisas e eu falava, cara, parece que é possível. Parece que é possível, parece que é possível. E aí você falou pra mim, Ian, a sua meta do final do ano eu acho que você bate antes do meio do ano. Eu falei, já tá falando isso só pra me vender. Tá falando só pra me comprar, né? Mas aí a gente colocou uma meta pra dezembro. A meta de dezembro, a gente não bateu a meta de dezembro, mas tipo, andou. Foi acima da expectativa que eu tinha, né? E aí, em janeiro... Foi. O que aconteceu em janeiro? Em janeiro, eu bati a minha meta do meio do ano. E eu percebi que se eu fizer tudo certinho, no mês que vem eu bato a minha meta do final do ano. Ai, meu Deus do céu! Olha, eu arrepio quando eles falam disso, eu arrepio. E assim, não é tipo, nossa, se eu der sorte, se eu vi o caminho pra eu fazer isso. Tipo, eu tenho plano pra fazer isso, né? Pode ser que não aconteça, pode ser que não aconteça.
Mas aí é reajustar o plano. Não é mais sentar e fazer uma oração e falar, tem que aparecer uma oportunidade pra mim. A oportunidade tá na minha mão e eu sei o caminho pra fazer isso. E eu falei, tá fácil de fazer. Não, tá fácil, Exatamente. lógico. Vai ter que trabalhar muito, é. tem muita coisa. Mas assim, aí eu achei um processinho, né, pra fazer. Eu tenho que fazer isso. E dá até pra fazer mais. Porque a internet, a hora que você começa a ver a internet funcionar, é surreal. Que a gente tá acostumado a trabalhar com esse negócio, né? Boca a boca. Ah, eu conheço fulano, eu vou falar com ele, eu vou indicar, porque aí tem um dentista que faz isso, e a gente começa a pirar nesse universo pequeno que a gente tem, né? De depender de alguém conhece alguém, e a gente fica empolgado com a ideia de que a gente tá 6 apertos de mão do presidente, né? Então a gente consegue no boca a boca difundir muito rápido e tal, mas o boca a boca a gente difunde rápido, mas dá muito trabalho. Quando você coloca, você acha o esqueminha da internet, você bota um anúncio lá, e começa a voltar, você fala, caramba, onde estão todas essas pessoas? E aí a roda começa a girar, eu fiquei, putz, era isso. Esse universo da internet, ele existe mesmo, né? Funciona, Então, né? rolou isso. Que massa. E aí, mais objetivo assim, né? Eu tinha, já faz um tempo que eu tenho a ideia de sair das minhas aulas presenciais, por questão de querer trabalhar mais na internet mesmo, né? Eu já tinha colocado esse plano, eu já tinha colocado uma data, mas eu fiquei muito com o pé atrás. E aí, eu tinha colocado como meta, pra mim, até o meio desse ano sair. Mas eu falei também, eu não sei se eu vou conseguir até o final do ano, talvez eu fiquei. E aí, agora em janeiro, eu falei, cara, chegou a hora. Porque o que aconteceu? Nesse mês de janeiro, eu me vi fazendo mais vendas na internet, naquele esqueminha automático, do que eu estava fazendo em aulas presenciais. Uau. Só que essas vendas que eu tô fazendo ali, elas vão aumentar muito se eu conseguir entrar em contato com essas pessoas e colocar elas na minha esteira e fazer mais produtos. Então, e é muito mais tempo, muito mais tempo que eu tô dedicando no presencial hoje do que eu tô dedicando na internet. Se na internet eu tô dedicando um tempo assim e tá me dando um ganho assim, e no presencial eu tô dedicando tempo assim e tá me dando ganho assim, eu tenho que mudar, tá? Aí eu preciso mudar, né? Preciso mudar mesmo, porque agora eu tô perdendo dinheiro mesmo, tô perdendo oportunidades, né? Então, respirei muito fundo e falei, cara, é hora, eu consigo. Então, eu tomei essa decisão, tô nesse processo, né, de desligamento da escola, tem ali, né, todo uma questão para achar outros professores e tal, mas eu tomei essa decisão e está acontecendo, né? Então, isso para mim foi uma conquista muito, muito grande, que a gente até comentou, né, aqui antes. Eu sou a primeira pessoa de carne e osso que eu tenho contato, que eu vejo acontecendo isso. Eu não conheço músicos que fizeram isso, né? Eu vi na internet, mas essas pessoas existem? Será que existem? Eu vi um monte de aluno da área falando disso. Mas será que é verdade que eles existem, Sim. né? E aí eu tive amigos chegando pra mim falando, cara, isso é verdade? Será que compraram o Ian também? Pra falar isso, né? Tô pagando Ian não, gente. Eu não tô pagando. Mas aconteceu, assim. E é uma super conquista pra mim, né? É uma mudança de vida. Isso. Que demais. Aí, putz, poder imaginar o que acontece na minha vida daqui pra frente, né? A liberdade que eu tenho. Questão de poder fazer um pouquinho mais dos meus horários. Nossa, é muito libertador. Incrível. Isso em 3 meses, né? Novembro, dezembro e janeiro. Essa mudança drástica, assim, mudança gigante. E é muito legal poder acompanhar esse processo, acompanhar desde o início, ver você tirando todo esse projeto do papel e conquistando esses resultados também, tendo ROIs maravilhosos. Quanto que você tirou? Conta pro povo, o pessoal precisa saber, o pessoal tá curioso. Como que funcionou? Quanto que você conseguiu faturar com a internet nos últimos 10 dias que você tinha mandado no grupo, né? Você mandou pra gente lá. Isso, quando eu mandei lá, eu não lembro exatamente quanto foi que eu mandei, mas esses dias eu mandei um pra minha esposa, assim, né? E a minha esposa tá viajando, inclusive. Aí ela tá lá e eu falei, amor, você vai voltar, eu vou estar rico. Mas assim, teve a semana assim que fechou redondinho. Eu mandei pra ela o print, né? Caramba. Eu fiz 2.800 em venda. Em 2 semanas? Em uma semana. Uma semana? Uma semana, 2.800 em venda. Isso é o dobro do salário que eu tinha no meu CLT antigo. Então, eu fiz essa conta também. Caralho. Só que aí 800 de anúncio, né? Tipo, foi um ROI muito bom. Sim, com né? Que quando a gente vê o faturamento, a gente fala, não, mas quanto que esse cara investiu aí, né? Tem que fazer essas contas. Mas aí foi assim, um lucro de 2.000 em uma semana. Só que não foi fazendo lançamento, Eu coloquei na esteirinha e botei pra rodar.
e eu tô vendo aluno entrando e tem gente que tá me chamando, Ian, eu tô com dúvida, você tem consultoria, você tem a mentoria, e eu não tenho dia. Já tá sem horário, a agenda fechada já? Então, eu tô com a agenda fechada porque eu tô Na no escola. presencial, né? Inclusive, eu tô aqui hoje porque é o único dia que eu tinha, né? Caramba. Porque o meu presencial ainda me afoga, né? Então, a minha semana tá muito contadinha, assim, né? Porque quando eu não tô nas aulas, eu tô ensaiando, eu tô tocando, e hoje eu consegui estar aqui, né? Mas eu olho pra minha agenda e eu falo, meu Deus, eu não tenho tempo pra atender essa demanda que tá surgindo, né? E não tenho tempo pra mim. Mas se eu conseguir separar um tempinho pra atender essa demanda, já vai ser muito... Que incrível. Eu já consigo alavancar muito mais, né? Então tá ali, o caminho tá desenhadinho, né? E o legal é pensar, você sabe mais ou menos quantos alunos você captou nesses últimos 3 meses? Quantos alunos ao todo? Eu não lembro. Mais ou menos, não? Tá batendo 200 alunos. Batendo 200 alunos já. Que incrível. E são pessoas que entraram e que agora já estão querendo comprar de você outros tickets, outros produtos. Isso. Então, se a gente for ver, esse R$800 que você pagou em anúncio, ele vai ter mais lucro agora ainda, porque a pessoa vai comprar e você não vai ter que fazer anúncio pra ela, porque ela já é sua aluna. Isso. Já é seu aluno. Ela tá na minha lista de WhatsApp, Exato. tá na minha lista de e-mail, tá dentro da minha aula, tá dentro da minha plataforma. Exato. Ela já conhece a minha cara, já viu uma aula minha. Já confia em você. É muito mais fácil vender para um aluno que já confia em você, já conhece o processo, já teve resultado, do que você contratar uma pessoa diferente que você não sabe. Você vai num restaurante legal, aí tem uma outra restaurante, você vai dar uma chance pro azar de ir num restaurante que não é tão legal? Não, vou no que eu já gostei, que foi bacana a experiência. Pra que eu vou no outro e vou me arriscar? A gente tem essa tendência, né? Que incrível. Você tá vendo isso, meu amor? Tô surpresa aqui, 200 alunos, meu Deus do céu. Caramba, cara, que resultado incrível. No presencial seria praticamente impossível, um horário, não tem como. Não tem como. Só fazendo aula em turma e... Mesmo assim, né? Sem vida nenhuma, muito... Que louco, que legal isso, hein? Parabéns. E aí uma sacada ali, né, que você trouxe de diferente também pra mim. Agora eu tô vendo um pouquinho mais no mercado, né, mas até agora o negócio de lançamento, né? Lançamento. Todo mundo trabalha com lançamento e produto high ticket e não sei o que. E aí eu comecei a ver um pessoal falando em esteira de produto. Tem o pessoal falando de tripwire, tem o pessoal falando de front. Eu já tinha visto isso antes, mas era muito pouca gente falando e dá aquela sensação de que não funciona. Eu já tinha a sensação de que não funciona pro mercado em geral, né? Porque não conhecia mesmo. Pra música ainda, não vai funcionar, mas... aquela coisa de... Eu sempre acho que pra música não vai funcionar. Uhum. Mas aí, você chegou falando, né, de portfólio de serviços. Você vai montar um produtinho pra cada um. E eu falei, nossa, como... Pô, parece que vai. Aí, a gente fez uns testinhos lá. Quando começou a vingar, eu falei, nossa. Funciona, o pessoal compra. Funciona mesmo. É muito legal. Que bacana. Porque assim você não perde a sua audiência, né? Você consegue ter tickets para pessoas que têm perfis de consumo diferente. Você consegue atender mais pessoas, né? Exatamente. Porque tem pessoas que têm perfil de consumo diferente. Tem gente que gosta de comprar direto em implementação. Igual, por exemplo, foi o seu caso, né? Você chegou e falou assim, já quero alguém pegando minha mão e me ajudando, porque eu não vou ter paciência de ficar assistindo uma de aula, de curso. Não, já pega e já vai estar comigo ali no meu negócio, no meu trabalho. Tem gente que vai preferir o passo a passo, a informação. Tem gente que vai preferir um método menor. Então, se você tem isso, não tem por que a pessoa não investir nela. Ela tá querendo. Então, você tem uma solução para ela dentro sem te fazer sobrecarregar sua agenda. Isso que é o mais incrível, né? E esse passo a passo de produto também, né? Tem pessoa, por exemplo, que ela tem um dinheiro para comprar um high ticket, um produto mais caro, mas ela ainda não tá pronta para ele. Aí é um problema do mentor, né? O mentor, ele sente dificuldade de ajudar essa pessoa, porque ela não está pronta para o produto. Então a importância de ter esses vários produtos, porque são níveis de consciência, você vai elevando o nível de consciência dessas pessoas ali. Ela comprou um de 47, depois ela vai para um 97, e cada produto está dentro lá do seu método principal, a ideia principal do produto, né? E você já está construindo isso, tem isso pronto já também, né? Já tá colocando em prática, já tá vendo o ROI. Já tá vendo o ROI acontecer, já. Maravilhoso. E eu achei legal que você fez essa pergunta também do trabalho em equipe. Isso. Você acha que isso é uma característica do músico em geral ou é de personalidade? Porque realmente, eu falo porque eu também tive essa dificuldade no começo. A gente, quando começou a trabalhar junto,
É difícil você entender, falar assim, essa é a minha função, e delegar. A gente quer adaptar, a gente quer pegar e falar, deixa que eu faço mais rápido, até eu pedir pra pessoa, então deixa que eu já faço. Então a gente sentiu também, né, um pouquinho dessa... Quer compartilhar? Sentimos ainda, viu? Sentimos ainda, mas isso, deixa eu aproveitar aqui, né? Eu quero saber, quero dicas e tal. E o que aconteceu comigo, né? Que eu vejo que tá acontecendo, assim. Eu tentei montar equipes antes para trabalhar, sem ter uma noção muito boa de como que era o trabalho. E aí eu percebi que realmente é muito importante eu passar por uma fase de trabalhar sozinho. Aí hoje eu consegui fazer o meu negócio funcionar sozinho. Agora eu preciso de uma equipe. Mas eu tenho medo de chamar alguém e falar, eu vou passar por tudo de novo. Contratar, é por causa da experiência do presencial, você fala? Não, por causa da experiência que eu tive antes, que eu tinha como eu não tinha muita visão do que tinha que ser feito, eu não sabia o que delegar pra pessoa. E às vezes eu delegava uma coisa que eu não sabia fazer, a pessoa não sabia fazer. E não acontecia. Ou às vezes a pessoa sabia fazer, eu não sabia fazer, e eu achava que a pessoa estava fazendo errado, né? Então eu tenho essa dificuldade de distribuir a tarefa. Entendi. Hoje eu tenho uma visão clara de tudo que tem que ser feito. Mas eu tenho um pé atrás muito grande, assim, eu vou chamar uma pessoa pra fazer... Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu tenho problema em confiar que a pessoa vai fazer certo, ou a pessoa faz, eu vou refazer o trabalho, porque... Aí não adianta, né? Porque você contratou a pessoa, vai ter que fazer. Exatamente. Quer falar, amor, a sua opinião? Eu acho assim, na verdade, a gente tem que aprender a delegar. Porque quando você tá pequenininho, daí você vai crescendo. Pra você crescer, você vai precisar contratar, você vai precisar de uma equipe, entendeu? Porque você não consegue dar conta de tudo. Na nossa cabeça, a gente pensa assim, não, eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso também. Eu também sei fazer isso. E daí é difícil da gente entregar na mão da pessoa, difícil de delegar. Só que a gente tem que ter essa tranquilidade. Deixa eu passar a tarefa para essa pessoa. Passou, ela não fez? Você vai lá, orienta de novo, fala de novo, dá o feedback, entendeu? Ela não fez? Aí manda embora. Cortem as cabeças! Simples assim. Simples assim. Porque tem uma coisa assim, né? A gente tem que aprender a selecionar, demorar para selecionar uma pessoa, para trazer ela dentro da sua equipe, demore. Faz teste, demore contratar, mas demita bem rápido. Olha. Demita rápido. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa ela tá atrapalhando o seu crescimento, entendeu? Às vezes é aquela coisinha ali, sabe? Uma mosquinha que apodrece a banana, então é aquela pessoa, pode ser, não tô falando que é todo mundo, né? Mas a gente tem que aprender a demitir rápido, entendeu? E não ser muito emocional, falo pra área, a área é emocional pra caramba, cara, pra caramba, entendeu? Muito. A gente tem equipe, e às vezes a gente tem alguns probleminhas ali, e às vezes me apego com as pessoas. É um negócio assim, pequenininho, eu falo, viu, é só falar assim, não, não, mas sabe, tipo, mãe, assim, que quer, não sei o quê. É meio cuidado, isso, vai falar. Daquele jeito, que não sei o que. Eu falei, não, é assim, ó, ponto. O pessoal tem que ser, né? Porque quando a gente tá nessa posição de eu preciso delegar, a pessoa, ela vai fazer aquele serviço, mas ela tem que fazer com excelência. Claro. Ela tem que fazer com excelência. Melhor dela. Não é fácil, mas a gente tem que, o filho é teu. Confiar, entendeu? né? Confiar e uma coisa ir pra cima. Que eu acho que a gente começou a fazer que também foi positivo, foi de ser claro no que vai delegar, sabe? Passar com o máximo de clareza possível. Porque no começo, como a gente sabia fazer, mas não sabia falar pra pessoa o que ela tinha que fazer. Então a gente sentiu isso também, de eu preciso ser mais claro, cada vez mais claro, treinar. Então tem que ser claro, existem perfis de profissionais, né? Então tem profissionais que já são muito bons e competentes, mas eles são mais caros. Então, assim, talvez para começar, não vou ter condições de contratar como que chama? É sênior? Que fala? Um sênior? Uma equipe sênior? Um CEO. Mas eu vou ter uma equipe júnior. E é uma equipe júnior que eu vou treinar. Então, se a pessoa está disposta, eu treino essa pessoa, eu qualifico ela, ou eu contrato alguém para qualificar, se eu não tiver o tempo, enfim, se eu preferir. Mas tem que acontecer esse treinamento. E pra gente, uma coisa que melhorou muito foi deixar muito claro as demandas que tinham que acontecer e pedir pra pessoa dar um prazo. Tipo assim, ao invés de eu falar assim, preciso disso pra tantos dias. Falar assim, quando você pode me entregar esse trabalho? Porque daí a pessoa vai se comprometer a entregar com excelência. Você falou que você precisa de 5 dias pra fazer, então daqui 5 dias eu vou precisar dessa página. E vai ter que estar bonita, porque você me deu a prazo. É diferente quando a gente coloca o prazo, que daí a pessoa fala assim, mas não deu tempo porque eu não tive tempo hábil. Agora, se ela teve, não tem como dar desculpa. Então é fácil de cobrar.
porque foi ela que deu o prazo. Então é mais fácil de você cobrar a pessoa. Então isso é uma coisa também que pra gente ajuda bastante. E pesquisar o profissional, sabe? Ir atrás de recomendação. A gente sempre pede indicação, de preferência, de pessoas que a gente já conhece, porque assim a gente já sabe que a pessoa já tem resultado, que é uma pessoa comprometida. O difícil é encontrar uma pessoa que vai olhar para o seu trampo e vai falar assim, eu tô junto, eu vou fazer acontecer o meu melhor, não ser um prestador de serviço, sabe? Encontro muito prestador de serviço que vai lá, é tanto, e entrega e pronto. Difícil você ver uma pessoa que fala assim, nossa, me dá uma sugestão. Essa pessoa, se você encontrar essa pessoa, agarra ela e não deixa ela sair do seu negócio. Exatamente. Encontrar uma parceira, a gente tá agora com uma menina no nosso trabalho, que ela é sensacional. Falei, graças a Deus. E depois que ela entrou, os nossos resultados, acho que foram mais que 5 vezes, né? O retorno comparado com o mês passado. Então, assim, é bizarro. Você ter a pessoa certa, eu falei, você não sai da minha empresa nunca mais, mulher. Vai ficar aqui pra ser casamento. Porque a pessoa que tá com você, que quer fazer, sabe, um bom trabalho, que quer crescer com você, que quer tá vendo você prosperar e que ela tá prosperando junto. Não é assim, eu vou trabalhar pro meu chefe ganhar mais. Não, a empresa cresce, ela consegue ganhar mais também, porque a gente vai poder pagar mais. Não é aquele pensamento de funcionário, de chefe, sabe? Eu acho que isso é muito ruim quando tem esse pensamento de empresa, que o chefe, ele é o chefe ruim, que não pensa no funcionário, e que faz o funcionário trabalhar muito, e que não valoriza. Não, existem bons chefes que valorizam conforme o funcionário se desempenha. Então, inclusive, quando a gente vê que o funcionário, o colaborador, ele tá se empenhando, a gente fala, viu, você merece uma bonificação, a gente faz esses incentivos, porque a gente quer que a pessoa entregue o melhor dela. Por outro lado, se a pessoa não faz se ela não faz esse esforço de eu vou mostrar um resultado acima da média, porque eu também quero, não só porque eu quero dar resultado, mas que eu quero crescer, eu quero aprender. Então eu vou não vou ficar olhando meu horário de saída, que eu vejo muito isso, na escola principalmente. O pessoal fala assim, não vejo a hora de ir embora. Aí pega, sai, vai embora e tchau. Sabe? Fica contando esse pensamento escasso, assim. Não. Quando você vê que o funcionário, ele realmente está disposto a vestir a camisa e fazer acontecer, e o negócio cresce, obviamente você vai querer remunerar mais aquela pessoa, porque ela faz toda a diferença na sua empresa. Você não quer que ela saia. Então, esse pensamento de que o funcionário, o chefe é ruim, ou o funcionário que é prejudicado, tem muito disso, né? De achar que o funcionário, empresa, não existe empresa que boa, toda empresa é ruim. Da onde? Pode ser que a maioria, será que a maioria que você conhece é assim? Porque eu conheço empresários que realmente eles dão, assim, são incríveis. Eu falo, gente, eu quero ser um empresário assim, eu quero ser essa pessoa. Esse é o meu modelo de negócio, do nosso trabalho. A gente quer ser uma empresa que valoriza os nossos funcionários porque eles são muito bons. Sabe? Porque eles fazem acima da média. Porque eles são realmente competentes e se dedicam pra isso, sabe? Não é aquela pessoa que tem que ficar cobrando, esse tipo de funcionário, eles pesam muito. E uma coisa que eu vi, acho que uma vez... E outra coisa que você falou, né? O bom funcionário, ele não tá desempregado. Não estão desempregados. Verdade. O bom funcionário não tá desempregado. Não tem medo de perder emprego. Ele não tem medo de perder o emprego, porque ele sabe que se ele sair dali... Já tem 70 pessoas querendo pegar ele. Essa menina que ela tá falando agora, a gente tá numa mentoria lá, que tipo assim, ela tem ali 30 pessoas querendo contratar ela. De tão boa que ela é, entendeu? Então o bom funcionário, o bom colaborador, ele nunca tá desempregado. Porque ele sabe, como que eu posso dizer? Ele sabe suprir a demanda do patrão. É diferente de, tipo, eu vou cumprir o meu horário. Vou prestar o serviço. Eu vou entregar isso aqui. Eu vou fazer e o que mais tem é prestador de serviço. Exatamente. Mais tem, aí quer ganhar bem. Aí fala, gente, mas não tá trabalhando, fazendo esse trabalho direito? Aí tá reclamando, tá ganhando pouco, mas só não tá fazendo mais que sua obrigação aqui. E olha lá, né? Tem vezes que ainda chega atrasado, sai mais cedo, não entrega, tem que entregar. Eu falei, gente, mas aí isso fica difícil, né? Quero os ônus, mas não quero os bônus, mas não quero o ônus. Quero fazer só a parte que me convém. Não existe isso. Não existe isso. E uma vez eu vi, acho que não sei se foi o JJ, falando assim, que todo funcionário da empresa vende. Aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, peraí, né? Todo funcionário, toda pessoa vende, não só o chefe. Não só o chefe, todos nós vendemos. Desde a cara que limpa a empresa até o cara mais alto lá. Todos vendem. Por quê? Se o funcionário não limpa direito, o consumidor que vai usar o local vai ter uma má experiência. Então, o funcionário que limpa, ele tem que também ser valorizado ali, tem que fazer um bom trabalho, tem que querer estar ali, tem que fazer com paixão o trabalho dele, tem que gostar. E todo mundo cada um tem um talento.
Eu vou pegar um talento da pessoa, ela gosta de fazer isso, então eu vou pôr o talento dela para usar a meu favor ali. E todo funcionário vende. Aquilo ficou na minha cabeça, falei, cara, é isso. Eu preciso de pessoas apaixonadas pelo que fazem, trabalhando dentro do meu negócio, nas suas expertise, nos seus talentos, para que eu possa também pensar no que é a minha parte. Não ficar tapando buraco e queimando... Tapando incêndio, né, amor? Igual nós estávamos. Pagando incêndio. Não adianta, senão você não vai crescer. Você vai ficar sempre tapando incêndio dos outros que não estão fazendo por amor, estão fazendo para prestar o serviço e ganhar dinheiro ali, né? É igual você está falando, você tem agora 200 alunos ou mais. Quem está fazendo o suporte? Então. Caraca. Eu recebo mensagem às vezes eu recebo mensagem de gente que não conseguiu fazer o pagamento, né? E é bastante gente. Tipo, é uma coisa que realmente você precisa sentar. Tem gente que é só assim, né? Não consegui fazer o pagamento. Tá, tal Pix aqui faz por aqui, aí eu coloco manualmente. Tem gente que fala, eu não sei, é pra mim mesmo? Será que rola aí? E a pessoa realmente precisa conversar um pouquinho mais, né? Então tem esse suporte, por mais que ele seja relativamente rápido, né? Ele demanda toma um tempo. E aí depois tem gente que tá mandando, né? Pô, às vezes a dúvida é simples, mas a pessoa não achou mesmo, né? Não consegui acessar a aula. Putz. É isso. Né? Nossa, dava tanto trabalho pra gente. Eu já comecei a achar como automatizar isso pra mim, né? Então eu já tenho a mensagenzinha pronta, eu já tenho o print pronto, eu já sei o que a pessoa provavelmente vai perguntar. Então quando ela pergunta uma coisa, eu já respondo 5, né? Mas eu sempre me coloco ali, qualquer coisa me chama aqui, né? Mas... realmente, esse suporte faz diferença. É uma coisa que é o próximo passinho, né? Sim. É sempre pelo menos assim, o que eu penso é designer e suporte, né? São as duas primeiras coisas que a gente precisa suprir ali num negócio digital. Concordam? É isso mesmo? É por aí? Tô pensando. Eu penso um pouquinho... Não é que eu penso diferente, eu concordo. Mas eu acho que tem gente que... Por exemplo, depende do professor. Porque se o professor... Qual que é a lacuna do professor que demanda mais tempo? Então, no seu caso, se for design e o suporte, aí acho que faz todo sentido. Agora, tem gente que tem dificuldade com comercial, por exemplo, fechar a venda no 1 a 1. Morro de vergonha, de medo de ir lá e vender no 1 a 1. Não consigo. Por mais que eu tenha um script, por mais que eu saiba o que tem que fazer, eu não consigo, eu tenho uma trava. Então, bota uma pessoa pra fazer, porque é uma área importante, fazer o comercial, fechar a venda. O comercial é bastante coisa também, né? Então, se a pessoa tem essa trava, e tem várias pessoas que têm esse receio de estar incomodando, mandar mensagem. Na verdade, é o mais importante, né? Que dá muito ROI, né, na verdade. É o que dá ROI. É o que dá ROI. É o comercial, porque é o comercial onde tá fazendo a venda, onde tá fazendo a entrada, né? Porque, por exemplo, no meu, eu tenho muito boleto em aberto. Mas muito. Se tivesse alguém ali chamando... E eu tenho o e-mail, o número das pessoas, né? Tem tudo certinho ali. Tem que ir atrás. Lá tem um PDF, um bônus ali. Você fala assim, olha, se você me mandar o comprovante, eu já libero pra você esse bônus. Cara, isso funciona, hein? Mas por que você tá trabalhando com boleto? Porque eu não tirei da plataforma. Isso também é uma opção. Tirar o boleto. Eu acho, cara. Sabe por quê? Porque a gente teve uns probleminhas com boleto. Tiramos o boleto, acabou o problema. Porque tem o Pix. Tem o Pix. Facilita. Então, o Pix entendeu? Acaba suprindo o boleto. Eu não sei. Eu tô com... Não sei se dá pra ver, se dá pra checar. Aí você que manja do tráfego todo, como é que a gente identifica isso? Eu fiquei com a sensação de que eu tô com problema na minha plataforma de pagamento. Na plataforma mesmo, né? Que aí eu não sei se tem alguma coisa que eu possa fazer, mas do nada começou a aparecer muito mais boleto e muita gente perguntando, dizendo que tava com dificuldade no Pix. E aí eu fiquei com esse receio de tirar o boleto e as pessoas não conseguirem fazer o Pix e simplesmente não comprarem. Mas a taxa de pessoas que pagam boleto é muito pequena, né? Sim, é porque tem o Pix, né? O Pix ele facilita pra caramba. Pode ser alguma configuração lá, alguma... tem que ver a porcentagem de checkout, como que eles estão chegando, analisar, ver esses dados aí, para ver se está tendo algum problema lá na hora da conversão. Né? Mas vale a pena fazer testes também. Por exemplo, a gente tem o mesmo produto cadastrado em várias plataformas de checkout. O mesmo produto. Porque daí a gente vai fazendo teste. Deixa eu ver, eu vou testar essa plataforma e vamos ver. Aí você vê, por exemplo, a gente fez umas validações, a gente descobriu que tem uma plataforma que aciona muito mais o order bump, que é aquela produto abaixo. Aciona muito mais o order bump. Tem uma outra que o pessoal nem vê o order bump. Então, existem
você tem que testar para você entender quais são as plataformas que performam melhor. Eu não sei se a gente pode falar, porque, né? Tá um papo técnico aqui agora, não sei se né? pode. Tá um papo técnico, né? Vira um papo técnico. Falar vira papo propaganda. técnico. E tem nomes grandes envolvidos. Então, deixa. Mas tem essa questão também. Fica pra coxinha lá. Fica pro nosso encontro da Mentoria Cadência. Inclusive, falando da Mentoria Cadência, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo mais informações a respeito disso. Então, se você, eu quero saber como funciona, eu quero entender melhor, saber se é pra mim, passar pela mesma trajetória que o Ian passou, quero me desligar da minha empresa lá, do trabalho que eu tô lá, não tô feliz, eu quero criar meu negócio. Então, aqui abaixo vai ter uma aplicação do formulário da mentoria. E caso você tenha o perfil que você queira, se tenha desejo de saber mais, preencha aqui o formulário, que se você tiver o perfil, a gente vai entrar em contato com você. Beleza? Bruno Machado, quer perguntar mais alguma coisa? Fechou. Vamos Acho convidar? que eu queria... Você tem alguma parte na sua história aí com a música que você, tipo, passou um perrengue? Uma história de superação, algo assim? Eu acho que trabalhar com música já é uma grande superação, né? Não deveria ser, mas é. Eu cresci tocando. Então, assim, não lembro quando que eu tive interesse em tocar violão, já quis tocar violão e minha mãe me botou em aulinhas de violão e fui, né? E aí comecei a pedir pra tocar bateria, e aí minha mãe me deu uma guitarra, minha mãe me deu um baixo, não queria que eu tocasse bateria. Aí eu consegui a minha bateria, e então eu sempre tive muito envolvido com o som. Só que eu sempre ouvi da família, é hobby, né? Nossa. Toma cuidado com isso, porque é hobby. E eu entendo, né? Eu entendo perfeitamente. A questão é uma preocupação, é como a gente constrói todas as nossas crenças, a sociedade e tudo mais, né? Então, eu fui estudar engenharia. Eu comecei a cursar engenharia de computação na Unicamp. E porque música, né, não é uma carreira boa ali. Só que eu sempre pensei em trabalhar com engenharia voltado para música, né? Então, esse era o meu plano maléfico ali, né? Uma hora eu vou conseguir cair no som. Então, eu fui atrás do pessoal de engenharia de som, conheci o pessoal da música, né? Tem uma parte lá de engenharia de som mesmo, da Unicamp, que junta o pessoal da engenharia de computação e da música. Só que eu comecei a ficar muito descontente lá, né? Então, eu falei, putz, eu vou abrir mão. Quando eu resolvi abrir mão do curso de engenharia para fazer música, é como se eu tivesse abrido mão da minha vida. Eu realmente pensei dessa forma, eu falei, eu tenho um futuro próspero e eu vou abrir mão dele. Eu não falei, eu vou dar um jeito aqui na música e vou crescer na música. Eu falei, eu vou abrir mão pela paixão. Eu vou me conformar com a vida de música. Porque tipo, eu gosto tanto da música que eu abro mão de uma vida próspera. Caraca. Né? Eu fiz essa renúncia pra mim, eu falei, então... Tem gente que vive com macarrão e salsicha, eu vou conseguir viver assim, né? Eu posso ser uma pessoa muito mais humilde que eu sou hoje, eu não preciso chegar no que a minha família construiu, se eu tiver que, né, sabe? Tipo, realmente descer o meu nível. Eu me dispus a isso, eu pensei nisso. Esse foi o pensamento que eu construí. Pra gente ver o nível do amor que a gente sente pela música, né? Pra você ver o nível da paixão que a gente sente pelo que faz. E o outro lado, o nível de que a gente pensa... Desvalorizado, né? Porque que a gente tem isso tão forte, né? Lógico, não veio só da minha família, né? Não tem como... Veio de todos os lados, Sim. de todo mundo que eu conhecia, de todo o círculo, inclusive dos músicos que eu conhecia, né? Vinha daí. Que músico não tem como. É pior do que jogador de futebol, né? Só se você for jogar na seleção e olhe lá, né? Então, é para muito poucos você realmente ser próspero nisso, e não dá. Então, eu fiz essa renúncia, né? Então, mas aí... E em contrapartida ainda, né? O que é real. Tem que se dedicar muito. Então, quando eu decidi trabalhar com música, eu fui atrás de um mentor. Eu fui atrás de um cara que ele preparava pessoas pro vestibular de música, né? E aí, eu entrei na aula dele e ele já chegou me dando muito tapa na cara, falando, cara, você tem que estudar de verdade, não é festa, não é nada disso, tem que se levar muito a sério. Uma parada quase que militar, assim, né? Que é muito comum no meio da música também. Disciplina, vai e tal. Na primeira aula eu fiquei deslumbrado com tudo que ele me falou, anotei tudo. Cheguei na segunda aula, eu falei, cara, olha, vi isso. Ele falou, tá, mas você estudou tudo? Eu falei, eu dei uma olhada nisso. Ele falou, você estudou? Isso. Ele falou, se você tá de brincadeira, você pode ir embora, cara.
Eu falei, cara... Eu falei, muito legal, você está sendo curioso. Você não está sendo profissional. Se você quer ser profissional, sua carreira começou lá atrás, cara. Você está muito atrasado. Então a gente tem esse lado que a gente se cobra muito, sabendo que vai ter pouco resultado, né? Então, aceitar isso na vida é um perrengue já. Independente da consequência, já é um perrengue aceitar isso, né? E eu acredito que deve ter muitos músicos ouvindo a gente aí que passam por isso, passaram por isso e passam por isso, né? Você se dispor a viver de música acaba sendo um perrengue. Mas não é assim, né? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Então, num geral é assim, mas não precisa ser assim. Pra mim foi muito difícil ir desconstruindo isso, né? Eu tive o estúdio. Com o estúdio eu comecei a ter uma noção do que era o mercado e que existia uma coisa chamada mercado da música. Que são muitos nichos, né? O mercado da música ele é muito amplo e a gente acaba pensando que músico é o cara que tá tocando. A gente acaba olhando pro cara que tá tocando e a gente fala, isso é o trabalho do cara. Ele vive daquilo. São aquela 1 hora, 2 horas de palco que é a vida dele, né? Que é o trabalho dele. E também tem muita gente que olha aquilo e fala, aquilo é dali que tem que sair o meu dinheiro, né? O cara quando é músico. Tem que fazer aquelas 2 horas serem valorizadas. Então o cara estuda para aquelas 2 horas, mas tem muita coisa em volta, né? E aí eu comecei a estudar tudo que tem do mercado, né? Quem que grava? Quem que ensina as pessoas? Quem que compra? Quem que vende? Quem que produz coisa? Como é que funciona realmente o giro, né? Da onde vem o dinheiro do mercado da música? Porque a gente tem que se perguntar isso, né? Senão, não vem. Se a gente se sujeita ao R$100, R$200 de cachezinho na noite, você sobrevive. E dá pra sobreviver. Realmente dá. Esse era o meu plano, né? Só que chega uma hora que você bate num gargalo e você fala, pô, era isso que eu queria mesmo? Dá pra viver com isso? Não era isso que eu queria, não. E aí eu comecei a dar umas destravadas. Foi quando eu comecei a ler sobre marketing e ver como é que, tipo, o processo de vendas, como você consegue agregar valor no processo de vendas, começa a entender que o mercado da música não são os músicos, o mundo inteiro consome música, o mundo inteiro paga por música, o mundo inteiro paga para ter acesso à música, né? Para fazer música. E aí eu comecei a conseguir me abrir um pouquinho, mas assim, até conseguir mudar essa cabeça, eu sinto que a minha vida era um perrengue por como eu pensava. Então é acordar falando, eu tenho que estudar muito, tocar muito, ser muito bom, me destacar e eu vou ganhar pouco. Sem saber. Mas eu amo a minha vida porque eu sou músico, porque eu tenho o privilégio de viver da minha música, né? Então, isso por si só é um perrengue. Agora, situações pontuais de perrengue, eu não tenho muito o que reclamar, assim, né? Eu tenho causos curiosos de perrengue, mas é porque eu vivo no tal do underground, né? Eu toco em boteco sujo, eu toco em lugar furado, às vezes eu tocar a bateria tá caindo aos pedaços, não tem sistema de som legal. Quando a gente tem sistema de som legal, a gente comemora pra caramba, né? Tem lugar que dá coisas e coisas, né? Mas são sempre perrengues engraçados, assim, né? Histórias pra contar. Histórias pra contar, né? Que a gente, na hora a gente fala, nossa, por que a gente veio? Mas depois a gente se diverte. Mas perrengue, assim, de falar, nossa, minha vida é muito difícil, eu não tenho, não. Se eu tenho, eu não gosto de colecionar, então eu não vou lembrar deles. Que legal. Isso é bom demais. Carregar com a gente o que faz sentido, né? Que nos motiva. Pra gente encerrar aqui o nosso podcast, queria só perguntar mais uma última coisa, que a gente até comentou antes de começar, que empreender, qualquer área, já é solitário empreender. Agora, empreender na música, com essa mentalidade de você se permitir merecer mais da vida e crescer e expandir e entender que o que é pra ser seu vai ser seu, você não precisa diminuir o outro para ganhar o seu espaço. Quando você tá na internet, você alcança todas as pessoas da face da terra, falando português, tá falando com você. Então, como que você, hoje, como artista, como professor, como empresário que você tem o seu negócio agora, hoje você consegue compartilhar dessas vivências com as pessoas que estão ao seu redor, ou ainda é uma coisa difícil de contar, é difícil de você ter pessoas que você possa compartilhar, que você possa contar mesmo e conversar a respeito desse assunto? Porque eu falo, porque pra mim, até hoje,
é difícil contar e compartilhar quando eu falo a questão de músico rico, quando eu falo a questão da gente ir atrás dos nossos frutos, de fazer acontecer o nosso negócio, criar nossos próprios recursos, aprender a criar os recursos que você quer. Ainda eu ouço muito empecilho. Como se o músico ele não pudesse fazer isso. Como se ele precisasse e dependesse de alguém vir produzir ele. Então eu falo, vou estudar muito e vou mostrar isso na internet, então vou postar um monte de vídeo tocando e torcer para alguém vir e me ver, e me notar e me chamar para trabalhar, fazer um cachê, alguma coisa nesse sentido. Então eu sinto muita resistência. Inclusive de pessoas próximas, de amigos. Então eu perdi muitos amigos nesses 2 anos que eu tô na internet. De pessoas que me criticam porque não entendem o por trás do músico rico. Não entendem que a questão é o valor de você olhar para sua trajetória, sua carreira e valorizar. Ser você a primeira pessoa que valoriza a sua história. Para você também sentiu esses entraves assim, de pessoas querendo te segurar porque elas não viam o que você estava vendo para você e elas queriam te proteger. Eu entendo que as pessoas que estavam tentando me manter onde eu estava, na minha vida anterior, antiga, da nova era, eu entendo que elas queriam me proteger. Elas não queriam que eu tentasse, me frustrasse, porque elas achavam que empreender não ia dar certo, que ninguém ia pagar aula de flauta na internet, online, que isso aí não dá dinheiro. Então eu entendi que era muito mais sobre elas do que sobre mim. E eu me destravei disso, mas eu entendo hoje que eu não podia ter continuado como eu estava, porque eu não ia estar bem. Para você foi fácil, foi tranquilo fazer essa mudança? Se aconteceu essa mudança ou não teve, para você foi diferente? Como que foi? Olha, a mudança de mentalidade ela já é difícil, né? De começar a pensar que você pode merecer mais, que você consegue crescer. E a gente acaba cultivando, né, o nosso círculo. Então, antes, eu tinha um círculo que a gente falava muito de perrengue, de reclamar do valor, do preço da cerveja, né? E reclamar que uma cerveja em um lugar tá R$9, mas R$5 é tranquilo, né? Uhum. Assim, e aí reclama do preço da cerveja, mas pede um delivery em casa. Tem coisas que não batem assim, né? Mas a gente tá acostumado a reclamar. O ambiente. A gente, tipo, acaba convivendo em ambientes que a gente reclama do preço de tudo, né? E eu percebo que se a gente se permite, a gente vai conhecendo mais dessas pessoas. E é muito difícil, no meio desses, conversar sobre algumas coisas, né? Sobre, tipo, pô, por que ao invés de tentar economizar R$2 na sua cerveja, você não tenta ganhar 30% a mais do que você ganha hoje, né? Não, porque é impossível, porque o sistema, porque o mundo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, tenho muitas pessoas dessas no meu círculo, convivo com muitas pessoas assim. Aí, quando surge esse assunto aqui, né? Eu só falo se perguntarem, mas se perguntarem 3 vezes, meu. Mas, Gia, como é que é? Como é que é? Como é que é mesmo? E normalmente se perguntam 3 vezes, eu começo a falar, a pessoa vai mudar de assunto, né? Porque não entende, porque fica meio assim, né? Eu convivo, gosto de conviver com diferentes tipos de pessoas. Eu não permito que as pessoas me critiquem muito, me julgam. Se elas me julgam, me criticam, é por trás mesmo. E não é uma coisa que necessariamente me incomoda. Eu sinto às vezes, tipo, pô, eu tô na internet, as pessoas estão na internet. Tem gente que fala comigo sobre o que eu faço na internet, mas meio que com... Assim, dá pra ouvir na fala que a pessoa tem ou uma preocupação, ou um receio, ou um preconceito, né? E aí, quando eu sinto que é assim, eu dou uma esquivada, né? Quando eu vejo que a pessoa tá interessada mesmo, eu falo, cara, isso aí, o que você tá fazendo? Tá dando certo mesmo? Eu falo, ó, é legal, hein? É legal mesmo. Funciona. Quando a pessoa fala, nossa, Ian, mas isso aí é curso pra vender curso, é esses negócios aí, né? Pirâmide, não sei o que. Eu falo, ó, você acredita que dá trabalho mesmo, cara? É um negócio que Mas o trabalho vai dar sempre, né? A gente realmente precisa se dedicar pra fazer isso, né? Pra pessoa entender que eu não tô fazendo uma aventura. Sim. É trabalho. No círculo de músicos mesmo, tem muita resistência. Isso eu vejo que tem muita resistência, assim, acaba... eu tenho muitos colegas professores que os caras sabem do trabalho que eu faço na internet, mas eles preferem não tocar no assunto. Tipo, eu sei que eles sabem, sabe? Mas eu vejo que a pessoa me olha e... Eu não sei se o cara fica com dúvida se eu tô enganando alguém, se eu tô fazendo algum esqueminha diferente, né? Mas eu sei que é um assunto tabu. Tem uma resistência. E eu não vou sentar com o cara e falar, pergunta o que você quer, sabe? Então, tá aí, né? Existe uma dificuldade, tanto
Já existe uma dificuldade em ser músico, já existe uma dificuldade em falar de prosperidade. Falar em prosperidade na música parece Coisa de outro mundo, né? um tabu Impossível. enorme, né? Mas é só uma questão de mentalidade, né? Mentalidade. E quando eu vejo pessoas como você, que estão aceitando a missão e fazendo diferente, tendo resultados que são nítidos, conseguindo fazer isso me dá esperança, sabe? De que, por mais que ainda sejamos poucos, por mais que ainda a gente tenha muitas pessoas que tenham preconceito, tem muitas pessoas que pensam diferente, que se a gente continuar, vai chegar uma hora que não vai ter como falar que não dá certo, não vai ter como criticar, não vai ter como... É aceitar, até falo isso, né? Não é pra gostar, é pra aceitar. Vai ter músico rico. E você pode ser um deles, você pode também construir a sua riqueza, e sobre ser rico é sobre ser próspero, ser abundante, ser uma pessoa que não vai ficar diminuindo, andando 10 minutos para comprar uma cerveja R$2 mais barato, para economizar, porque você sabe criar seus próprios recursos. Ian, que delícia te receber aqui nesse podcast. Estou muito honrada, de verdade. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Muito obrigada por você ter aceito essa missão de criar seu próprio negócio e ter conquistado todos esses resultados lindos, lindos, lindos. Eu tenho certeza que é só o começo de muitos frutos que você vai colher a partir de agora, viu? Saiba disso. E eu vou estar aqui, ó, torcendo, vibrando, te ajudando tudo que eu puder, viu? Conta comigo. Beleza, com certeza. Muito obrigado. Fico muito feliz para mim. De novo, estar aqui é uma conquista, né? Eu conheci vocês pela internet, eu tô aqui, né, falando de coisa boa, de coisa que a gente gosta, né? É uma conquista muito grande. Realmente conseguir achar pessoas, né, desse círculo, que pensam como a gente tá pensando aqui, como a gente tá falando aqui e, se possível, fazer essa mensagem chegar para mais pessoas, né? Inspirar, mostrar que é possível. A pessoa vai ter resistência ainda, vai ver a gente, vai falar, é mentira. Mas quando vê a gente pela terceira vez, vai falar... Talvez não seja tão mentira assim, né? Que precioso, né? Esse movimento que a gente tá criando aqui. Isso. Senhor Bruno Machado, muito obrigada também, meu amor. De nada, estamos aqui. Tá tímido hoje, homem de poucas palavras. Gostou? Show de bola. Parabéns, Ian. Obrigado por você ter vindo aqui. Prazer te conhecer. E é isso aí. Eu tô super feliz com esse episódio. Eu espero muito que você que está ouvindo de casa, não sei de onde você ouviu esse podcast, se foi de um ônibus, se foi em trânsito para algum lugar, se foi no intervalo de uma aula e outra, de um ensaio e outro, mas eu espero que essa história, que o que a gente contou aqui tenha te impactado de alguma forma e tenha te colocado uma fagulha, um brilho de esperança também, de que quando a gente começa a fazer, não tem como dar errado, só se você desistir. A única coisa que vai te impedir de conquistar o que você quer, que eu não sei o que tá no seu coração, eu não sei quais são os sonhos que você tem, eu não sei por quem você tá decidindo, querendo criar o seu negócio, tem uma pessoa que te motiva a tirar esse projeto do papel, mas eu quero que você saiba que, assim como o Ian, assim como eu, nós estamos já criando um naipe de músicos ricos, que são pessoas prósperas, pessoas que trabalham, que fazem tão bem o seu trabalho, se dedicam tanto ao que fazem com tanto amor, a ponto de cobrar o valor justo pelo que entregam. É sobre cobrar o valor justo, é sobre você não ter que se diminuir para caber onde te colocam, é sobre você olhar para sua história e se orgulhar, falar assim, que bom que eu deixei a engenharia para fazer música, que bom que eu não desisti do meu sonho. E, inclusive, se você gostou desse podcast, encaminha ele para um músico, para um professor que você admira, que você quer também compartilhar essa mensagem. E deixa aqui seu comentário sobre o que você achou. Não deixe de se inscrever neste canal, né, Músico Rico? Por favor, não deixe de se inscrever aqui também, porque a gente está sempre compartilhando episódios como esse, com mais convidados. Então se inscreva, ativa o sininho para você não perder as notificações. E te vejo no nosso próximo episódio do Músico Rico Podcast. Vai ter Músico Rico? Sim, bora pra cima!